Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre o QTA, o quadro de taifeiros da aeronáutica, que é um quadro que tem uma legislação bem complexa devido a alterações na legislação ao longo do tempo. E por conta dessa legislação, há uma discrepância grande entre as remunerações de militares da mesma graduação. Nós vamos ver aqui ao final. Primeiro, eu vou dar uma repassada rápida aqui nas leis para a gente entender um pouco como é que se sucedeu tudo isso. Tudo começou aqui em 1941, decreto de 1941 que falava sobre o regulamento do pessoal subalterno da aeronáutica, que são basicamente praças. Ele trazia aqui, por exemplo, no artigo 4º, parágrafo 2º, que são as graduações, salvo para taifeiros, e para taifeiros definir apenas as 3 primeiras graduações, que é T2, T1 e TM, taifeiro de segunda, primeira classe e taifeiro mor. Ou seja, é uma carreira que não dá nem para dizer que é carreira. O militar tinha só 2 promoções ao longo dos anos. Não faz sentido isso. Então, por conta disso, foi feito um projeto de lei que fez uma justificação abordando esse assunto e, em decorrência disso, foi sancionada a lei de 1961, 3953, e que assegurou aos taifeiros da Marinha Aeronáutica o acesso até a graduação de suboficial. Claro, né, cabia aos ministérios, respectivo ministério, regulamentar essa lei. Quer dizer, a Marinha também tinha um problema parecido. Ela também tinha um regulamento do corpo de praça delas, que previa o acesso aos taifeiros somente até taifeiro mor. E, em decorrência dessa lei, a Marinha fez um novo regulamento de praças, tá? Definindo, alterando tudo isso, basicamente como se transformasse o taifeiro em uma especialidade normal, como as outras, e poderia ascender até sub. A Aeronáutica fez aqui 3 decretos em dezembro de 61, que é o 363, 364 e 365. O 363 simplesmente acrescentava naquele parágrafo as graduações, para chegar até de 3S a sub, supervisor de taifa, que foi o nome que eles deram. O 364, ele já jogava para escola de especialista a responsabilidade de formar os terceiros sargentos, ou seja, já começou a envolver cursos e concursos internos. Tá? E também ele colocava aqui que os suboficiais, para ascender ao suboficial, teria que ter o CAIS. Ele reforçava aqui o que foi dito no 365. O 365 era um decreto um pouco mais genérico, falava em geral do corpo de subalternos, que é o que chamava naquela época. Tá? Ele já colocava um limite de 10 anos para ficar na mesma graduação, só que colocava só sargentos. A Marinha tinha um dispositivo parecido, só que colocava praças, ou seja, valia para todo mundo, inclusive os taifeiros. E aqui os taifeiros ficaram esquecidos nesse artigo, e reforçava aqui também o CAIS para chegar a sub. O CAIS seria para todo mundo, inclusive para taifeiros, que está nos 2 decretos, está definido isso aqui, tanto no 364 quanto no 365. Tá? Para essa questão do pessoal que ficava muito tempo na graduação ser promovido, houve um projeto de lei, porém ele não vingou. Seria para que os taifeiros fossem promovidos após 10 anos na mesma graduação, mas esse projeto foi arquivado, tá? Então não virou lei. E aí os taifeiros, eles não tinham amparo para ser promovidos quando ficasse muito tempo na graduação. Tá? Depois disso, veio algumas portarias, é difícil encontrar essas portarias na internet, mas que definiu exatamente que o pessoal taifeiro mor, para chegar a 3S supervisor de taifa, precisava passar por cursos e concursos, e dificultava muito, principalmente para o pessoal mais antigo. Tá? Em 1971 veio um novo decreto, que aí já era o regulamento do corpo do pessoal graduado da aeronáutica, e ele já alterava um pouquinho isso aí. Tá? Ele já criava o QTA, dentro do ramo de taifa tinha o quadro de taifeiros, tá? E colocava aqui no outro artigo todas as graduações juntas. Tá? Mas permanecia o concurso para se chegar de taifeiro mor a terceiro sargento. Isso aí não mudou nada.
E tinha também o número de vagas. Tá? Inclusive, ele dizia lá no artigo, tem um artigo 22, que ele fala que se o sargento ficar mais de 7 anos, artigo 22, parágrafo 5º, ficar mais de 7 anos ele vai ser promovido. Tá? Inicialmente nem se dava amparo para esse parágrafo aqui para os sargentos supervisores de taifa, ou seja, eles podiam ficar quanto tempo fosse. E o artigo 47 dizia bem claro que é dependente de número de vagas. Promoção de sargento de subespecialidade de música, supervisor de taifa, continuará sendo dentro das vagas fixadas. Certo? Aí ele acrescenta aqui, exceto quando ocorrer o parágrafo 5º do artigo 22. Pelo menos deu uma chance aqui. Ou seja, mesmo assim, o pessoal que era taifeiro tinha uma dificuldade, como se as gestões quisessem dificultar ao máximo o acesso dos taifeiros à graduação de suboficial. Depois desse decreto de 1971, aí veio o decreto de 1984, e um pouco depois um de 1986, eles são quase iguais, que é regulamento do corpo do pessoal graduado. Eles são quase iguais, então vou falar de uma vez só aqui, mas basicamente o que faz esses decretos aqui? Eles dividem, eles não têm mais aqui o quadro de taifeiros como era antes, tá? Ele dentro do quadro de suboficiais e sargentos, ele vai ter aqui, está no artigo 18. Tá? Dentro do quadro de suboficiais e sargentos nós temos o supervisor de taifa, que é o grupamento de supervisor de taifa. Esse grupamento de supervisor de taifa é o que vai de 3S ao sub. Tá? E o QTA ficou somente com os taifeiros, T2, T1 e TM. Ou seja, a intenção era realmente separar mais, para justificar ainda que tivesse um concurso para o cara passar de TM a 3S. Na época desses dois decretos, de 84 e 86, o intertício mínimo era de 4 anos. Essa informação é importante, que mais à frente a gente vai ver que isso aí também causou alguns problemas. Tá? Aí esse decreto de 1986 ele foi revogado aqui em 1993. Na época tinha entrado uma nova lei de remuneração, e eles fizeram tanto um decreto do pessoal da aeronáutica, quanto também um decreto que era o regulamento de promoções, é o 880 e 881. Tá? No 880, ele já nem fala mais de interstício, ele fala mais dos quadros. E simplesmente o quadro de taifeiros sumiu. Por que sumiu? Porque ele vem aqui lá nas disposições transitórias, vamos procurar aqui, tudo que se fala nesse decreto sobre taifeiros está aqui, disposições transitórias. Basicamente ele diz que o QTA é posto em extinção, tá? E ele divide em 2 grupamentos, para quem já estava, né? Que são os supervisores de taifa e os taifeiros. Tá? E tem várias regras aqui de como iria transcorrer daqui para frente. Tá? No 881, basicamente, eles falam dos interstícios que ficam a cargo de portarias do ministro da Aeronáutica. Ou seja, como que é? Foi nessa época aí, um pouco depois, que através de portarias o interstício passou a ser de 7 anos, que veio atrapalhar um pouquinho a vida dos taifeiros. Tá? Aqui no 880, ele diz que esses quadros serão regulados através de instruções reguladoras, essas tais IRQ. Tá? Aí a primeira está aqui, está num diário oficial de 1984, e ela fala que como se transcorre as coisas, que existe o estágio de adaptação à graduação de terceiro sargento, de taifa. Está tudo definido aqui nessa portaria. Tá? As inscrições para o concurso de seleção para matrícula no estágio de supervisor de taifa, ou seja, tinha um concurso, eles precisavam passar por um concurso. Tá? E assim foi, né? Até que depois da medida provisória, a MP 2215, que tirou muitos direitos dos militares, entre eles o posto acima, que nós vamos ver como que isso afetou a remuneração do QTA. Aí vem um novo decreto do pessoal da graduado,
que é o atual, de 2000, o decreto 3.690, tá? E ele reinstitui o quadro de taifeiros. Tá? Ele simplifica muito isso aqui, não é mais um grupamento, é um quadro de taifeiros. Tá? E nesse quadro de taifeiros, está aqui no artigo 10.2, ele diz que o QTA, aí sim, finalmente acertou tudo isso. Ou seja, né, resumindo até aqui, o que eles tinham? Começaram como indo só até taifeiro-mor, isso desde a década de 40, em 1961 veio a lei que amparava chegar até sub, aí fizeram alterações daqui, alterações dali, dividiram, separaram, juntaram, misturaram, extinguiram o quadro e, uns 10 anos depois, cerca de uma década depois, refizeram o quadro e aí já fizeram já assim mais coerente. Tá? Em decorrência disso tudo, o pessoal não conseguia as promoções, conseguia chegar só até taifeiro-mor, alguns chegavam a sargento. Tem-se notícia, eu andei perguntando ao pessoal aí, notícia de um que chegou a sub antes da medida provisória do mal. Então, quer dizer, a maioria não chegava. Né? Então eles começaram a entrar na justiça para pleitear isso aí, essas perdas, esses danos. E eles conseguiram, começaram a ganhar na justiça e finalmente, em 2009, foi feita uma lei, tá, que dispõe sobre o acesso das graduações superiores aos militares do QTA. Tá? Então, eles, basicamente, essa lei aqui diz o quê? Que eles iriam ser promovidos na inatividade, podendo chegar até sub na inatividade, tá? E abrangia o pessoal que foi para a reserva depois daquela lei lá de 1961, quem foi antes não valia, porque aí não existia um amparo para ir até sub, então não deveria ir mesmo, e quem incorporou até 1992. Tá? E tem um decreto dele, que é esse decreto aqui de 2010, o decreto 7188, que regulamenta isso aí com mais detalhes. Ele, o principal que ele faz, o resto é muito repetitivo, ele faz uma tabelinha de que conforme o número de anos que o militar ficou no quadro de taifeiros, ele tem a graduação que ele vai chegar. A partir de 21 anos de idade, integrante do QTA, ele seria promovido a sub quando ele fosse para a reserva. Tá? E a maioria caiu aqui nesse caso. E agora nós vamos ver aqui como que essa sucessão de leis, essa confusão toda, causou uma discrepância aos militares dentro de uma graduação de sub. Por quê? Porque como nós vimos aí em decorrência da lei 12.158 de 2009, todos seriam promovidos a sub, salvo quem? Quem tivesse entrado depois já no novo quadro de QTA, na verdade, né? E quem foi para a reserva antes da lei de 1961, que foi quando iniciou o amparo para eles irem a sub. Então eu fiz aqui vários casos. Comecei aqui no mais antigo, que ele entrou antes da lei, obviamente foi depois da lei que ele foi para a reserva. Na época, quando ele foi pego pela lei de 61, ele já era muito antigo, no fim do tempo de serviço dele, então ele acabou indo para a reserva como taifeiro-mor mesmo. E na época, nós temos que tinha um posto acima, ele começou a ganhar como terceiro sargento. Tá? O pessoal que foi depois, né, aqui, pelo que eu obtive de informações, a maioria ficou aqui mesmo como taifeiro-mor ou 3S. Tem-se a notícia de um, como eu falei antes, de um que chegou a sub. Tá? E todo esse pessoal, taifeiro-mor, né, remuneração de 3S. 3S, remuneração de 2S, assim vai. Né? Para chegar a sub tem que ter feito CAIS, como está lá naquele decreto de 1961 mesmo. Se existiu mesmo esse militar que chegou a sub antes da medida provisória, com CAIS, conseguiu remuneração de segundo tenente. Tá? E aí depois os mais novos, que eles entraram até 1992, e também tem-se notícia que não muitos conseguiram alcançar as últimas graduações. Tá? Mas enfim, eles não tinham posto acima, mas quando veio a lei 12.158 de 2009, todos foram promovidos a sub. Então todos são sub. E aqui nós temos uma primeira polêmica. Para esse pessoal aqui,
que foi para a reserva, que adquiriu o direito da reserva antes da medida provisória de 2001, eles tinham um posto acima. Por exemplo, o caso do Taifeiro Mor, que ganhava como 3S. Quando obteve o benefício da Lei 1258, começaram a receber como segundo tenente, porque foram a sub e com o posto acima passaram a receber como segundo tenente. Só que a FAB considerou isso um erro, porque, pela lógica, o que dizia a lei antigamente, o Estatuto dos Militares dizia que, quando fosse para inatividade, teria direito à melhoria da remuneração. Então, eles consideram que essa melhoria da remuneração já aconteceu. Ou mesmo para aqueles que foram um pouquinho depois da medida provisória, mas já tinham direito, e aí, né, e já pegaram aqui essa lei nova, e na mesma época foram a sub. Eles já consideraram que essa promoção a sub na reserva já seria uma melhoria da remuneração em relação ao que o militar atingiu na ativa. E estaria revertendo isso aí, e o pessoal começou a ganhar menos. Isso aí é uma polêmica grande. Porque se por um lado a lei nos leva a um pensamento óbvio, por outro lado, esse militar que chegou, que obteve o benefício da lei de 2009, é porque a FAB considerou que eles deveriam chegar à sub. Então, se deveria chegar à sub antes do advento da MP 2215, então merecia o posto acima, em cima de sub, que seria o de segundo tenente. Aí cabe à justiça ver isso aí. Tá? Tem também a lei que ampara a revisão da administração pública e anular os atos que estão com ilegalidade, mas, pelo que eu sei aqui, tem que se aprofundar um pouco nisso, essa lei ampara rever os casos até 5 anos. E esse pessoal, creio que já obteve esse benefício há mais de 5 anos. Então, de repente, eles não podem ser atingidos por essa revisão. Mas vamos continuar aqui. Em cada um desses itens da tabela eu coloquei um curso. O pessoal que era taifeiro mor normalmente só fazia o curso de formação. O pessoal que conseguia passar sargento como supervisor de taifa, aí começou a receber como curso de especialização. Pelo menos eu acho que é isso. Alguns primeiros sargentos fizeram CAIS, outros não. E se chegou a sub, tem que ter feito o CAIS. E aqui na última linha, eu coloquei um recente. Tá? Esse pessoal aqui, ó, esses últimos, principalmente os últimos aqui, também pode ser alguns que estejam na ativa, principalmente que um S ou sub. De repente eu botei aqui reserva depois da medida provisória, mas pode ser que estejam na ativa ainda e vão chegar lá. Tá? E quem entrou depois de 1992, tá? Já na gestão nova, no novo quadro QTA, ele tem total possibilidade de chegar a sub. Tá? Esses últimos aqui podem até fazer altos estudos. Tá? De repente alguém que está nativo ainda, e esses mais recentes, podem chegar a fazer altos estudos. Agora vamos ver como é que vai se suceder isso aqui. Tá? Eu coloquei aqui o soldo da graduação, ou seja, que é o soldo de taifeiro mor. Tá? Isso aqui vai ser útil para calcular o adicional de disponibilidade. E os percentuais de vários adicionais, e no caso da habilitação, tanto o percentual atual, de 2020, quanto o percentual que vai chegar lá em 2023, porque a gente vai ver também as consequências da Lei 13.954. Para alguns eu botei o adicional de permanência, esses mais recentes, eles podem ter obtido o adicional de permanência. O pessoal com posto acima, obviamente, chegou a 30% de adicional de tempo de serviço, os outros, os mais que terminaram antes, né, não conseguiram alcançar as graduações maiores, é porque tinha mais tempo de serviço, e aí aquela chamada expulsória, né, pegou eles, e os mais novinhos tinham menos tempo de serviço, conseguiram alcançar graduações maiores. Aí eu coloquei isso aqui uma estimativa, tá? E aí a gente calcula aqui o bruto, tá? Aí eu tomei como por base esse aqui recente da ativa, que ele vai ser igual a um QSS normal. Vou até escrever aqui. Um sub-QSS normal, está na ativa, talvez ainda esteja como um S, vai ser promovido a sub, vai chegar a sub, tem possibilidade de fazer os altos estudos, tem possibilidade de pegar o adicional de permanência. Tá? Vou tomar como por base esse aqui. E nós vamos ver aqui que a diferença, por exemplo, de um que tenha chegado a taifeiro mor
tá? E tenha obtido um determinado, até um bom número, um bom percentual de tempo de serviço, ainda assim, ele hoje já recebe 1.850 a menos que esse aqui, que é o cara que vai chegar nos altos estudos. E isso porque hoje o altos estudos é 30%. Agora vamos ver o que vai acontecer lá na frente em 2023. Essa discrepância vai aumentar ainda. Tá? A diferença vai chegar na casa dos 4.500. Por exemplo, o militar chegou só até Taifeiro Mor. Tudo bem que ele recebeu a promoção a sub, tá? Mas ele só tem o adicional de formação, que é 12%. Vai ser mantido em 12%. Enquanto que os mais recentes que conseguiram chegar, e podem ser que faça até o altos estudos, vai ganhar 4.500 a mais que ele. E esse caso aqui, o único que ficou, pode ter ficado numa situação melhor, aquele que conseguiu ir a sub antes da MP, e aí recebe como segundo tenente. E aí ele recebe até mais do que o militar que tem o altos estudos. Mas nós vemos aqui mais uma vez essa questão da lacuna de como o posto acima recebia. Aqui negativo porque ele recebe a mais do que o posto, o que tem altos estudos. 1.300 a mais. E lá na frente vai ficar quase 500. Ou seja, o altos estudos vai quase igualar o posto acima e vai se distanciar dos demais. Então, essas situações remuneratórias, o pessoal do QTA está sofrendo aí na justiça para tentar compensar isso. Eles estão tentando, talvez, obter o adicional de habilitação, que seria muito bem merecido por eles, afinal, se chegou a sub, é porque supõe-se que o cara tinha capacidade de ter passado pelo CAIS. Tá? Tem a questão também do pessoal com posto acima, que eles também têm que brigar na justiça. Então nós temos que esperar aí que eles tenham êxito de corrigir tudo isso, porque não faz sentido. Se houvesse aqui uma discrepância de R$500, até R$1.000 entre um caso e outro, mas quando a gente tiver num salário bruto que chega no máximo a menos de 14 mil e a diferença é de mais de 4 mil, quase 5 mil reais de diferença, então tem alguma coisa errada. Com certeza tem alguma coisa errada. Então eu espero aqui que o pessoal consiga ter êxito nos pleitos dele aí junto à justiça, para que corrija ou pelo menos minimize essas discrepâncias. Beleza, pessoal? É isso aí, o que eu tinha para falar sobre o QTA. Aproveitei e fiz um histórico aqui, tentei fazer bem rápido, o vídeo ficou um pouquinho longo mesmo assim, mas eu vou fazer outros históricos aqui que vai ser importante. Tanto dos adicionais, eu vou querer abordar tudo isso em vídeo, que pode ser útil para o pessoal saber como que acontecem as coisas, como que aconteceram, como chegou no ponto em que está. E também histórico da remuneração. Esse aí pretendo fazer até, vai ter que ser em mais de um capítulo. Questão de estudar e coletar todo o material e montar os vídeos para vocês, beleza? Obrigado por assistirem, divulgarem. E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, dúvida, podem mandar, vou deixar um e-mail ali na descrição. Se tiverem sugestões, mandem também. E a gente vai fazendo o que der. Valeu!